condições indispensáveis para a gente poder entender a Bíblia, né? O que é indispensável para a gente? Primeiro, nós precisamos ser espirituais, né? Seres espirituais. Primeira carta de Coríntios 2:14, a gente vai ler hoje bastante a Bíblia, que não tem como interpretar a Bíblia sem ler, né, as Sagradas Escrituras. Primeira carta aos Coríntios 2, versículo 14, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, se tivermos a mente de Cristo, se Cristo estiver na nossa memória, o Espírito Santo nos guiando, nós vamos entender a Bíblia. Então, uma das condições indispensáveis para a gente aprender a palavra de Deus é sermos espirituais. Segundo, nós desejarmos nos submeter à palavra. Digamos que é uma passagem chave, né? Em hermenêutica, Atos, capítulo de número 8, que fala sobre Filipe e o eunuco etíope. Diz assim: Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse-lhe: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como eu poderei entender se alguém me não ensinar? Então é a chave da hermenêutica. Como é que a gente pode interpretar se ninguém vai nos ensinar? Então a hermenêutica está aí para nos ensinar como interpretar as Sagradas Escrituras. Amém? Então vamos lá, ser espiritual, se submeter à verdade, como aqui, né, o eunuco disse: como é que eu posso entender, Filipe, se ninguém vai me ensinar? Então a humildade é se submeter, estar disposto a aprender. 3, ser humilde. Olha só, eu quero ler Salmos 119:18. O salmista vai dizer para Deus desvendar os olhos dele, olha. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Arabandara sobenecanta labanda súbia. Você, jovem, como é que você tem portado diante do Senhor? Você tem pedido Ele para tirar a venda dos teus olhos, tirar aquilo que está embaçando, que está impedindo, né, você enxergar o manual do cotidiano, o manual do dia a dia, para que nós possamos viver uma vida saudável nessa terra, né? O salmista aqui pedia a Deus: desvenda os meus olhos para eu aprender a tua lei. Então, já começamos a aprender aqui com o Senhor, que Ele tem que primeiro desvendar os nossos olhos, senão a gente não consegue aprender nem a palavra dele, nem como a gente deve se portar, andar, dar bom testemunho do Senhor. Então, vamos pedir e clamar a Ele que desvende os nossos olhos. E o quarto e o último é ter bom senso. O que é ter bom senso, gente? Ter bom senso é o mesmo que ser prudente, é o mesmo que ser equilibrado, né? Certa feita Jesus falou assim para fariseus e saduceus tentando tentá-lo, né? Na palavra, e falaram para ele assim, pediram ele um sinal. Me dá um sinal, Jesus. Jesus falou para ele assim: vocês não sabem, vocês olham para o céu, diz, está meio vermelho o céu, vai vir tempestade. Vocês sabem fazer diferença do céu, de que se vai chover ou não, e me pede um sinal. Vocês, né, em outras palavras, vocês têm que ter bom senso, vocês têm que ter equilíbrio para entender as coisas de Deus, vocês têm que ser prudentes para entender as coisas de Deus. Então não tem como eu simplesmente ficar folheando a Bíblia de Deus se eu não tiver um equilíbrio para aprender aquilo ali, se eu não tiver senso, né? Uma melhor forma de eu explicar isso. Vamos lá. Por exemplo, a maioria das repartições públicas, a gente vai chegar, vai ter lá uma plaquinha escrito assim: desrespeito à autoridade é crime. Então, quando a gente olha aquilo ali, nós temos o bom senso de não gritar com uma autoridade ali, com uma recepcionista, com um médico, se for, né, num UPA desse da vida. Se nós estivermos diante de um tribunal, falamos com um advogado, com um juiz, eu não posso gritar com eles, eu não posso faltar
com o respeito com eles, porque eu vou ser presa, então isso é senso, é um equilíbrio de você olhar a mensagem e entender o que está escrito. Então não adianta lá Bandara Subcantarastino participando do vídeo. Não adianta eu, Rose, particularmente, ficar folheando a Bíblia, tentando compreender algo se eu não tiver noção, se eu não... acho que bom senso fica melhor explicar para vocês assim, é ter noção, né? Ter senso é ter noção do que é certo, do que é errado. Como eu sei discernir, olhar na banda Subcantarás pro céu e falar, ih, hoje vai dar aquela praia, o céu tá azulzinho, vai dar aquele sol de 40 graus que o Rio, né, nos proporciona aí no verão. Vamos embora pegar uma praia aí que vai dar, né? Ou então a gente olha pro céu, aquele monte de nuvem negra se juntando, a gente olha e fala assim, vai vir chuva da braba aí, vai chover muito. Então, se a gente sabe diferenciar isso, então a gente tem que também ler a palavra de Deus sabendo diferenciar, tendo bom senso, tendo um equilíbrio para saber o que Deus está falando com a gente, seja bom ou seja ruim. Então, isso é ter bom senso, ok? Então, recapitulando, 4 quesitos indispensáveis em hermenêutica para a gente aprender do Senhor. Primeiro, ser espiritual. Segundo, se submeter, se colocar embaixo, né, para aprender. Como é que eu posso entender se ninguém ensinar? Ou seja, se submeter. Terceiro, ser humilde, né? E o quarto, ter um bom senso, ok? Ser espiritual, submeter-se, ser humilde e ter bom senso.